Saudações astronômicas, bem-vindos ao canal do Golf Sky. Hoje nós vamos falar sobre uma região muito importante do nosso planeta, mas que muitos não conhecem, o que é normal, já que não conseguimos vê-la com nossos próprios olhos. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a magnetosfera. Vamos começar inicialmente falando um pouco sobre a sua história, a qual remonta muitos séculos atrás, e ela fala sobre o principal fenômeno relacionado com a magnetosfera, o magnetismo. O fenômeno do magnetismo foi catalogado inicialmente pelo filósofo da Grécia Antiga, Tales de Mileto, por volta de 6 a.C. Uma de suas observações se deu através de pedras, hoje conhecidas como magnetitas, que tinham como característica principal a atração de objetos de ferro. Pulando alguns séculos na história, nos encontramos no Renascimento, período em que viveram cientistas como William Gilbert, o que estudou e procurou saber um pouco mais sobre o fenômeno e a sua origem. Gilbert foi a primeira pessoa a tratar sobre o magnetismo terrestre, sendo inclusive conhecido pela publicação do tratado De Magnete, que explica o porquê da orientação da bússola. Outros nomes importantes para essa área de pesquisa surgiram no século XVIII e XIX, como o físico francês Charles Augustin de Coulomb, que realizou testes na superfície do planeta e descobriu que o seu campo magnético não era constante. E o marinheiro e explorador James Clark Ross, que realizou diversas viagens ao redor do globo, sendo uma delas para o Ártico, em 1830. Através de coletas de dados anuais, James pôde confirmar com sua bússola azimutal que era impossível atribuir um único ponto para o meridiano magnético. Porém, com seus estudos, foi possível comprovar que, de fato, existem polos magnéticos nos polos terrestres. Chegando mais próximo da atualidade, ficou ainda mais preciso e refinado este estudo em torno do magnetismo. Temos a alta tecnologia a nosso favor, com o auxílio de foguetes e missões espaciais. Por exemplo, tivemos a missão realizada em 1958 com o Explorer 1, primeiro satélite dos Estados Unidos, o qual foi lançado e descobriu o cinturão de Van Allen, que é uma região carregada de partículas energéticas que estão presas pelo campo magnético da Terra. Bom, a magnetosfera é uma região que se localiza em torno da Terra, em que há um campo magnético, e desempenha diversos papéis importantes, não só para nós, como também para diversos seres vivos do nosso planeta. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é um escudo para a Terra, sofrendo o impacto de vários meteoroides que poderiam vir a colidir com a gente. Acontece que a magnetosfera também atua como um escudo, só que invisível. Ela nos protege de um inimigo também invisível, os ventos solares, que são constituídos por partículas altamente energizadas, que caso atingissem diretamente a superfície, poderiam causar danos aos indivíduos que aqui existem. Você deve estar se perguntando agora o que exatamente gera esse campo magnético. Talvez na escola, filmes ou em alguma conversa com amigos, você tenha ouvido falar sobre o núcleo da Terra. O nosso núcleo terrestre é constituído principalmente por ferro e níquel, que normalmente pensamos como metais sólidos. Porém, devido à altíssima temperatura do núcleo, esse e muitos outros componentes se encontram como magma. O fluxo desse líquido gera correntes elétricas que criam um campo magnético, que se estende do centro até o espaço ao redor da Terra. A magnetosfera é composta por camadas. Em cada uma delas se encontra uma região específica e tem a sua própria função. Acima da magnetosfera em si, existe a chamada magnetosphere, a primeira região de encontro dos ventos solares. Essa camada desacelera e também deflete parte das partículas desses ventos. Descendo um pouco, se encontra a magnetopausa, em que podemos fazer uma analogia com a proa de um navio, que à medida que o navio navega pelo mar, empurra água pelos lados. Agora imagine que essa água na verdade são ventos solares, e a Terra está navegando pelo espaço com a magnetopausa atuando como uma imensa proa, deslocando a maior parte da energia que compõe os ventos. Mais embaixo é onde se encontra o cinturão de Van Allen, que é constituído basicamente por prótons altamente carregados. Estes surgem a partir do decaimento de nêutrons provenientes dos ventos que colidem com as moléculas da atmosfera terrestre. Dessa vez, essa região em questão funciona como uma espécie de ping-pong, onde essas partículas são as bolinhas, e à medida que elas fluem pelas linhas do campo magnético, acabam sendo refletidas quando chegam nos polos. Efeito conhecido como espelho magnético. Ocasionalmente, assim como no ping-pong, as bolinhas acabam caindo, saindo da região, o que geralmente ocorre por impacto com as outras moléculas da atmosfera. A magnetosfera é uma região em constante transformação, influenciada pelos ventos solares e outras partículas energéticas que encontram seu caminho até lá. Ao atingirem a magnetosfera, essas partículas são direcionadas ao longo das linhas do campo magnético, resultando em um movimento espiralado ao longo dessas linhas. É este movimento que dá origem a fenômenos fascinantes, como as auroras boreais e austrais.
As auroras boreais e austrais são verdadeiras maravilhas naturais. Elas ocorrem quando as partículas carregadas provenientes da magnetosfera colidem com os gases presentes na atmosfera superior da Terra. Essas colisões criam um espetáculo luminoso, com luzes brilhantes que parecem dançar no céu noturno. As auroras são as mais frequentes no polo norte e sul da Terra e tendem a ocorrer com maior intensidade durante os períodos de atividade solar intensa. Além de nos presentear com essas belas exibições de luz, a magnetosfera também desempenha um papel crucial na proteção das naves espaciais e astronautas durante suas viagens pelo espaço. Quando essas naves ultrapassam os limites da magnetosfera, elas ficam expostas aos ventos solares e às partículas energéticas, o que pode causar danos aos sistemas eletrônicos e apresentar um grande risco à saúde dos astronautas. É por isso que compreender a magnetosfera e seu funcionamento é de suma importância. Mais recentemente, a pesquisa sobre a magnetosfera é conduzida por meio de diversas missões espaciais. Uma delas é a missão THEMIS, Time History of Events and Macroscale Interactions During Substorms, lançada em 2007. O objetivo da missão THEMIS é investigar a aceleração de partículas energéticas na magnetosfera e como elas interagem com a atmosfera terrestre. Outra missão importante é a MMS, a Magnetospheric Multiscale, lançada em 2015, que está em atividade há mais de 3.000 dias. A missão MMS tem como propósito estudar o processo da reconexão magnética, que é responsável pela reconexão e liberação de energia no campo magnético da Terra. Esse processo é fundamental para entender o funcionamento da magnetosfera e como ela protege a Terra dos ventos solares. Além das missões espaciais, a pesquisa sobre a magnetosfera também envolve observações em terra e modelagem computacional. Observatórios terrestres são utilizados para medir o campo magnético terrestre e as partículas energéticas que atingem a atmosfera. Já a modelagem computacional nos permite simular a magnetosfera e como ela se comporta em diferentes situações. A magnetosfera também tem suma importância no senso de orientação de algumas espécies de animais migratórios, como aves, baleias, tartarugas marinhas, até mesmo alguns tipos de insetos, realizam longas viagens e rotas complexas. Acredita-se que esses animais utilizem o campo magnético da Terra como uma espécie de bússola interna para se guiar durante suas jornadas migratórias. Eles conseguem detectar e interpretar o campo magnético, se guiando para chegar no seu destino desejado. Embora os detalhes exatos de como esses animais utilizam o campo magnético ainda é objeto de estudo contínuo, uma das hipóteses é que existem cristais de magnetita, um mineral magnético, presentes nos tecidos desses animais. Esses cristais podem funcionar como uma espécie de bússola biológica, alinhando-se ao campo magnético e dando informações direcionais aos animais. Outra hipótese sugere a interação entre partículas carregadas presentes na magnetosfera e proteínas sensíveis presentes nos olhos ou no sistema nervoso dos animais. Essa informação poderia fornecer informações sobre a direção e intensidade do campo magnético, permitindo a navegação dos animais. Independente do mecanismo exato, é amplamente aceito que o campo magnético da Terra desempenha uma função importantíssima na orientação de diversas espécies de animais migratórios. No entanto, vale relembrar que o senso de direção dos animais é uma habilidade complexa. E o campo magnético terrestre é apenas um dos fatores que pode influenciar isso. Outras coisas como pistas visuais, olfativas, celestes e até mesmo memória podem influenciar nessa habilidade. Muito interessante essa tal de magnetosfera, não é mesmo? Apesar de não conseguirmos vê-la com nossos próprios olhos, agora nós conseguimos entender a importância da sua existência. Afinal, o que seria de nós se ela simplesmente sumisse um dia? Todos aqueles ventos solares que colidem conosco iriam aos poucos acabar com a nossa atmosfera, e eu tenho certeza que não seria nada gostoso pegar um bronze com essa radiação. Fora coitados dos bichinhos, que ficariam todos perdidos, né? Por sorte, esse nosso escudo ainda vai durar por muito tempo, e ainda precisamos descobrir muitos mistérios por trás desse tal protetor solar gigante. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!